Ok, pessoal, para a gente finalizar essa parte 3, vamos falar agora do uso de argumentos verbais. O que é um argumento verbal? É um argumento que você usa declarações simples e você pode testar esse argumento a partir de um processo de 2 etapas, tá certo? Primeira coisa que você tem que fazer é simbolizar cada declaração usando as formas proposicionais adequadas. E depois disso, você vai provar a validade desse argumento, construindo aquela sequência de demonstração através das regras de dedução, de equivalência e de inferência. Então, pense o seguinte argumento. Se a taxa de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. Ou a taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair. Então, o que a gente tem que fazer? Definir a notação do argumento em lógica proposicional, ou seja, transformar isso em proposições e conectivos devidamente organizados e provar a validade do argumento a partir de uma sequência de demonstração, como a gente tem feito até agora com aqueles argumentos não verbais. Pegando aí o nosso argumento, a gente vai transformar esse argumento numa notação simbólica. Então, se as taxas de juros caírem, então eu tenho uma notação J para a taxa de juros vai cair, I para o mercado imobiliário vai melhorar, e F, a taxa federal de descontos vai cair. Procure sempre usar as expressões no afirmativo, que fica mais fácil na hora de você negar. Quando você negar, você vai colocar, por exemplo, a taxa de juros não vai cair. Então, fica mais fácil você negar, tá certo? Então, procure usar sempre na anotação as afirmações positivas. Então, vamos lá. O argumento diz, se a taxa de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. Então, se J, então F, né? Se J, a taxa de juros cair, o mercado vai melhorar. Se J, então F. Ponto. Aí eu tenho a próxima hipótese, a próxima sentença. Ou a taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, F ou não I, que é o mercado imobiliário não vai melhorar, porque o I é mercado imobiliário vai melhorar. A outra hipótese, a outra afirmação é que as taxas de juros vão cair. Está sendo bem claro aí. Então, é só J. Portanto, que é a conclusão, a taxa federal de descontos vai cair, F. Então, o argumento vai ficar dessa forma. Se J, então I, F ou não I, J implica em F. Então, é só a gente fazer a demonstração desse argumento utilizando as regras de dedução que a gente já estudou até agora, tá? Então, eu tenho as hipóteses, se J, então I, F ou não I, e J, tá? Então, a gente já pode, por exemplo, usar o quê? Podemos usar uma modus ponens para se J, então I, então, e tem um J, posso obter I, mas a gente pode também ir por outro caminho. Existem alguns caminhos, né, na resolução de demonstração de argumento, você pode inverter alguma sequência, inverter a ordem com que as novas hipóteses são deduzidas. Vai depender do teu raciocínio, da tua montagem, da tua inferência com que você vai provar esse argumento. Então, vamos utilizar uma regra simples de equivalência, que é a comutação. Eu vou permutar aí não I com F, né? Vou só inverter a ordem. Por quê? Porque agora me permite usar a condicional, que fica se I, então F. Se I, então F, em 4Z a condicional. Tá certo? E para usar o silogismo hipotético que a gente estudou, eu tenho se J, então I em 1 e se I, então F em 5, então se J, então F em 6, utilizando o silogismo hipotético, tá certo? A gente usou um outro caminho, ao invés de usar o modus ponens lá com J implica em I e J. Então, aí eu obtive mais essa dedução, e agora o que é que eu tenho? Se J, então F, e eu tenho J em 3, então, com 3 e 6, eu tenho F, tá? Se eu tenho J e J, então F, então eu tenho F, que é como eu queria chegar na minha conclusão a partir do modus ponens 3 e 6. Tá certo? Então, o processo de argumentação verbal só requer essa transformação do texto, né, do texto literal, em proposições lógicas com seus respectivos conectivos. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Verifique a validade do argumento. Meu cliente é canhoto, mas
Se o diário não tiver sumido, então meu cliente não é canhoto. Portanto, o diário sumiu. Veja que pode nos parecer estranho essas sentenças. O que é que tem a ver o cliente ser canhoto e o diário sumiu? Mas a gente não tem que se preocupar com a verdade factual dos fatos. A gente tem que só olhar para o ponto de vista lógico, tá certo? A gente não vai procurar muito nexo nas expressões. A gente vai olhar, analisar logicamente falando. Então, eu tenho só duas notações aí. Eu tenho duas proposições. Meu cliente é canhoto e o diário sumiu, tá certo? Então, eu tenho aí, meu cliente é canhoto, é uma afirmação. Mas, se o diário não tiver sumido, então meu cliente não é canhoto. Esse mais, se, é como se eu tivesse colocado um ponto aí no meio. Mas está claro que meu cliente é canhoto, é uma afirmação. Se o diário não tiver sumido, então meu cliente não é canhoto. Portanto, o diário sumiu. Então, eu tenho o argumento como ser e não D implica em não ser, que implica em D. E aí a gente vai ter as duas hipóteses, o ser e o não D implica em não ser. Tá? Daí, a gente pode fazer a condição em 2. Eu vou usar uma outra estratégia. Eu podia usar a contraposição aí, mas eu quero usar uma outra estratégia para lembrar vocês de que a contraposição ela vem de uma aplicação seguida de condicional, dupla negação, comutação. Tá certo? Então, eu tenho aí... se eu trocar o sinal de implicação, eu troco o sinal de implicação por ou e coloco uma segunda negação no D. Então, em 2 eu apliquei a condicional. Agora, eu anulo, né, a dupla negação, fica D ou não C. Depois eu faço a comutação, não C ou D. E eu tenho aí C implica em D. Observe que eu parti de não D implica em não C em 2. E chego a C implica em D em 6. Ou seja, é exatamente a regra da contraposição. Eu poderia ter partido direto de 2 para 6 e dizer que eu usei a regra da contraposição. Mas eu quis detalhar passo a passo para deixar mais claro o uso de outras regras. Tá certo? E aí, se eu tenho C e C implica em D, eu tenho D usando 1 em 6 modus ponens. Tá? Então, sobre essa questão do cliente é canhoto, o diário é sumido, então cabe essa observação, que a validade do argumento é função apenas do seu formato lógico e não tem nada a ver com a verdade factual de nenhum dos seus componentes. A gente tem que olhar para o formato lógico, tá certo? Vamos lembrar um pouco daquelas regras de inferência. Vamos ver como é que a gente traduz esses argumentos verbais utilizando essas regras, tá certo? Então, nesses exercícios, vamos ver que regra é ilustrada pelo argumento dado. Então, veja esse exemplo. Se Martins é o autor, então é o livro de ficção. Mas o livro não é de ficção, portanto, Martins não é o autor. Ora, isso está lembrando alguma coisa com modus ponens ou modus tollens, porque ele tem uma afirmação, uma condição, se Martins é o autor, então o livro é de ficção. Então, se M, então F, poderíamos colocar assim. Mas o livro não é de ficção, então não F. Portanto, Martins não é o autor, não M. Então, se a gente transformar isso, colocar a regra, a gente vai perceber que isso é a regra do modus tollens, né? Se M, então F, eu tenho não F, então eu posso traduzir não M, pelo modus tollens. O outro exemplo é, se a firma falir, todos os seus bens têm que ser confiscados. Se F, então B, por exemplo, ou C. A firma faliu F, então todos os seus bens foram confiscados. Então, a gente tem aí um exemplo clássico de modus ponens, tá certo? Se F, então C. Ok, F. Então, se eu tenho F, eu tenho C, então eu vou ter C, porque eu tenho ambas as situações para aplicar a regra do modus ponens, tá? E aí, um outro exemplo. Se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom corredor. Se Paulo é um bom corredor, então ele é um bom ciclista. Portanto, se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom ciclista. Observe que todas as sentenças têm um se então, se então. Então tem a implicação. Se chamar Paulo de bom nadador de N e corredor de C e ciclista de B, a gente vai ter a primeira opção é se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom corredor. Se N implica em C. Depois, se ele é um bom corredor, então ele é um bom ciclista. Se C, então B. E por fim, se ele é um bom nadador, ele é um bom ciclista. Se N, então B. Está claro aí para a gente a regra do silogismo hipotético. Ok? Outros exemplos para que vocês façam.
Tá? A condição suficiente para que a caixa d'água encha é que a válvula esteja aberta. Sabe-se que a válvula está aberta, portanto a caixa d'água vai encher. Então veja que o termo agora é a condição suficiente para a caixa d'água encher. Então, se a válvula estiver aberta, então a caixa vai encher. A válvula vai estar aberta, então a caixa vai encher. Tá certo? Tá claro aí qual é a regra, né? 5. A muqueca não pode ser feita nem de baiacu, nem de cação. Ou seja, nenhuma coisa nem outra. E nem outra. Né? Isto é equivalente a dizer que é falso afirmar que a muqueca é feita de baiacu ou de cação. Então você tem uma negação aí interna e uma negação externa, lembrando aí uma das regrinhas de equivalência que a gente estudou. E o outro exemplo é, se o show deu muita gente, é porque fez sol. Mas sabe-se que não fez sol, portanto o show não deu muita gente. Né? Se S, então G. Mas sabe-se que não fez sol, não S. Portanto, não deu muita gente, não G. Uma regra também para vocês aplicarem aí. Tá? Vamos voltar agora a usar os argumentos, né, completos. Imagine o seguinte argumento para verificar a validade. Se a segurança é um problema, então o controle será aumentado. S, a segurança é um problema. C, o controle será aumentado. Se a segurança não é um problema, então se não S, então os negócios na internet irão aumentar. N, se não S, então N. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na internet crescerão. Então, tem que transformar isso na expressão lógica e depois demonstrar a validade. E aí, a gente chega naquela questão inicial que foi apresentada logo no primeiro slide do módulo 3, né? Que você foi convocado a participar de um júri em um processo criminal. E aí o advogado de defesa fez esse argumento todo, o cliente foi culpado, a faca estaria na gaveta. E aí a pergunta é, o argumento do advogado está correto? Como é que a gente vai verificar a validade desse argumento? Como é que você votaria? O cliente Jason é inocente ou Jason é culpado? Tá? Então isso aí é mais uma tarefa para que vocês pensem e tentem resolver, que a gente também vai reportar no fórum a resposta mais para frente, tá certo? Um grande abraço aí e até a próxima.